Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Temos a alegria de estarmos aqui mais uma vez para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Eu agradeço a você que me acompanha há muito tempo, você que me acompanha há pouco tempo, ou talvez você que está chegando hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento muito simples, muito franciscano, mas que quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Hoje a igreja celebra o grande São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, um dos maiores santos da igreja, doutor da igreja, presbítero e doutor, que na verdade é uma das maiores colunas da nossa filosofia, da nossa teologia. Eu recomendo para que você possa depois pesquisar mais na internet sobre esse grande santo. É um santo dominicano. Ele, Santo Tomás e Santo Agostinho, são considerados grandes colunas da nossa igreja, e eu recomendo que você possa não simplesmente buscar conhecer a teologia, a alta teologia. Ele escreveu a Suma Teológica, são vários livros sobre elementos, sobre a teologia cristã católica, mas conhecer o Santo Tomás de Aquino, esse homem que era um místico, que era um homem de profunda intimidade com Deus. Então recomendo que você possa procurar depois aí na internet, procurar alguma biografia para conhecer um pouco mais da sua vida. Vamos agora ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 35. Marcos capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 35, que diz assim: Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu sei que uma leitura rápida e mal interpretada vai dizer aqui que Jesus rejeitou a sua mãe, rejeitou a sua família. Esses irmãos de Jesus nós sabemos que eram parentes próximos, porque Nossa Senhora de filho só teve Jesus, filho biológico só teve Jesus. Então esses irmãos eram parentes próximos. E eles chegam ali, Jesus está no auge da sua vida pública, da sua vida missionária, e chamam Jesus. Querem falar com Jesus. E Jesus, na verdade, aproveita esse momento, não para excluir a sua família, não para excluir a sua mãe, como infelizmente muitos protestantes mal formados usam esse texto bíblico para poder dizer que Jesus colocou a sua mãe de lado, menosprezou a sua mãe. Mas vamos ser honestos. Veja o que Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Gente, aqui na terra, uma das criaturas que mais fez a vontade de Deus perfeitamente, com perfeição, foi a Virgem Maria. Foi a Virgem Maria. E isso é uma verdade indubitável, uma verdade que não dá para questionar. Maria, a Virgem Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E daquele momento até o momento em que ela foi elevada ao céu, em corpo e alma, para junto de Deus, Nossa Senhora não fez, e hoje viva no céu, ela não faz outra coisa senão a vontade do seu Senhor. Então, eu não vou aqui questionar essa má interpretação que tantas pessoas dão desse texto bíblico. A questão aqui hoje é: como eu posso fazer parte da família de Deus? Como você pode fazer parte da família de Deus?
Às vezes, a gente complica as coisas. A verdade é essa. A gente complica demais as coisas, né? Então a gente começa os fariseus, por exemplo, né, pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 613 preceitos, regrinhas que tinham que cumprir rigidamente, observar. Eu vejo que às vezes a gente complica demais. Mas a questão é muito simples, e aqui não precisa de muita teologia, de muita filosofia, de muito conhecimento bíblico, catequético, canônico. A questão é: faço ou não faço a vontade de Deus? Sou ou não sou fiel a Deus? Obedeço ou não obedeço a Deus? A questão é essa. E não é difícil de entender. É difícil de viver, mas de entender não. O grande problema é porque a gente quer complicar as coisas. São Francisco, né? Coloquei aqui a imagem dele aqui do meu lado, meu pai fundador. São Francisco dizia: a minha regra é viver o Evangelho. E quando ele recomendava isso para os frades, ele dizia: não coloque em glosas. O que é glosas? Não fique colocando notinha de rodapé, porque a gente adora colocar uma nota de rodapé, né? A palavra está dizendo lá, perdoar 70 vezes 7. Aí a gente coloca assim uma notinha de rodapé e diz: mas a corrente da psicologia diz que existe um bloqueio mental, que não sei o que me impossibilita de perdoar. Você está colocando nota de rodapé no Evangelho. O Evangelho está dizendo para perdoar e você está arranjando uma desculpa para poder não perdoar. A palavra de Deus diz que a gente não pode se vingar, que a gente tem que amar até os inimigos. É o que está lá. Aí a gente começa a puxar, né, uma notinha de rodapé e coloca lá, sutilmente, alguma desculpa para poder não viver aquilo. Não. São Francisco disse: não coloquem glosas, não fiquem interpretando ao vosso modo, para facilitar a vossa vida. Sabe, outro dia eu ouvi uma reflexão muito interessante sobre a questão da homilia. Um padre falando, achei muito oportuna, né? Nós sabemos que o Papa Francisco, ele disse que a homilia não pode ser muito longa e que tem que ser bem preparada. Isso concordo plenamente, amo o Santo Padre, fiz uma disciplina de homilética lá em Roma. Homilética é exatamente o estudo sobre a homilia. E eu acredito que sim, a gente precisa ser breve, a gente precisa ser claro, a gente precisa ser objetivo, nós precisamos preparar muito bem a homilia. Porém, se a homilia tem que ser breve, porque o povo não tem paciência de escutar a palavra de Deus, gosta de passar horas e horas numa festa, horas e horas numa praia, horas e horas em um show, mas na missa você tem que ser rápido, porque o povo não tem paciência, está errado. A questão aqui não é simplesmente a homilia. A questão aqui não é o rito em si. A questão é a indisposição do coração. Porque se você preparou bem, se você está falando a palavra de Deus e as pessoas estão se alimentando dela, a questão aqui não é o tempo em si, mas sim o mistério do que está acontecendo. Quantas e quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo: Frei, eu passaria horas ali escutando. Isso não me envaidece, isso me responsabiliza. Mas que bom que essa palavra está sendo eficaz na sua vida. Então por que eu coloquei aqui esse exemplo? Porque às vezes a gente fica: mas o Papa disse que tem que ser breve. Na verdade é porque eu quero ir depois lá para a cervejada, eu quero ir lá para a cachaçada, eu quero ir lá para a minha praia, eu quero ir lá para o meu shopping, eu quero ir lá para o meu descanso, para o meu repouso, que é justo, mas que muitas vezes coloque cada coisa no seu lugar. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Mas não deixe a obrigação de lado, não deixe o seu compromisso de lado. Às vezes a gente, para Deus, faz tudo muito rápido, tudo muito, porque eu quero ficar livre. Quantas vezes eu já escutei isso, né? Eu vou para a missa logo de manhãzinha, porque aí eu fico livre. Livre para quê? Quer se ver livre de Deus? Então vamos colocar a mão na nossa consciência.
Jesus está falando exatamente isso aqui, né? Às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus e a gente começa a arranjar uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali para poder facilitar tudo para nós. Mas a questão é, estou ou não estou fazendo a vontade de Deus? Estou ou não estou querendo obedecer a Deus? O Evangelho de hoje fala sobre isso. E se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós fazemos parte agora da família de Deus também. Abramos o nosso coração a esse santo mistério e busquemos, cumprindo a vontade do Senhor, fazer parte da família de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.